Bem-vindo todos a mais um Encontro Nível Acima, um espaço onde a gente fala de várias coisas para enriquecer você pessoalmente e profissionalmente. Abordamos arte, gastronomia, ainda não, porque o Ed não falou, né? O Ed ainda não falou ainda, né? Tá faltando o Ed está devendo. Ele está em muitos projetos aí, muitos mas projetos. ele está devendo. Gastronomia, daqui a pouco com o Ed, gestão e outras coisas mais. Pessoas, finanças, assuntos diversos, né? Ecléticos. A gente está aqui, na verdade, para bater papo, se divertir e conhecer um pouco mais os nossos convidados. E hoje, Leonardo, o que a gente vai fazer hoje? Antes de hoje, se apresenta. Quem que é o Léo? Porque você também tem uma figura, não né? Não fala de mim não, cara. Eu sou uma confusão São ambulante. dois Léos, né? Eu sou médico, radiologista, né? Estou à frente da L Health, que é uma empresa de teleradiologia. Me reinventei na pandemia. Eu já gravei alguns programas aqui, então já me vendi bem. Mas o Léo também é multifacetado. E as pessoas que a gente traz aqui têm esse espectro de estarem se movimentando, né? Se adequando ao momento. Sim. Fala aí um pouquinho do Léo. Então tá. Eu sou o Leonardo Magalhães, hoje eu faço parte do corpo diretivo da L Health, empresa do Dr. Leonardo, e a gente já mergulhou por várias áreas do conhecimento, área de exatas, áreas de humanas. Eu tenho uma trajetória no design gráfico, sou especialista em gestão de marcas, e hoje eu estou à frente aí, junto com o Dr. Leonardo, na gestão da L Health, né? Isso aí. E hoje quem é o nosso convidado? Léo e Lelo. Lelo! É muito Léo, L-L-O. É muito L junto. E o dono da loja é Léo também, né? Léo também. Nosso agradecimento aqui a Estúdio Conceitual, essa loja que a gente grava, um estúdio maravilhoso. Gostou, Léo? Pô, maravilhoso, um ambiente incrível, né? Cheio de inspiração, muita arte, muito design. Incrível. Para quem não conhece, aqui é um espaço, poxa, tudo que a gente está vendo, usando aqui, está à venda, eu indico aí a visita. Mas o Lelo, aqui, nosso convidado de hoje, é designer de moda, diretor de produto e criação do espaço sensorial Black House Caravaggio, com mais de 2 décadas atuando em mercado da moda. Já liderou o desenvolvimento de grandes marcas nacionais como a Morena Rosa, Acostamento e Mormai. Atualmente, o Lelo tem base instalada aqui no Espírito Santo, comanda a direção criativa de 3 marcas capixaba, Búfalos, All Jarro e Isos Jeans. Após uma virada marcante na carreira, fundou seu próprio estúdio de desenvolvimento de produto, atendendo mais de 25 marcas pelo Brasil. Seu olhar combina arte, intuição, identidade cultural e estratégia comercial. E sua jornada é marcada por um diálogo constante entre moda, território e transformação pessoal. Prazer, Léo, tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, né? Tô bastante feliz de estar aqui, Léo, porque o nosso encontro foi apoteótico, né? Desde que a gente se conheceu, e na sequência conheci o Léo, vulgo Foca, né? Isso aí. E um prazer imenso estar aqui para a gente poder bater esse papo, dialogar, falar um pouco de conceitos criativos, de arte e de tantas coisas que vão fluir aqui nesse papo. Então, acho que a gente vai chegar nesse ponto desse encontro, que acho que a gente tem que deixar documentado, né, registrado aqui como legado, como foi esse encontro. O Léo estava comigo, mas a gente preparou essa conversa aqui em cima de algumas perguntas, né, que a gente vai abordar você, explorando suas histórias, experiências, entendendo os momentos que levaram você a atingir um nível acima, tá? Na sua vida pessoal, profissional. Tá? Preparei algumas perguntas aqui que nos guiarão desde a sua infância até os dias de hoje, abordando descobertas pessoais, desafios superados, decisões marcantes e grandes conquistas. Primeiro, Lero, eu quero saber um pouco como foi essa trajetória de você até chegar onde está hoje. A minha história, assim, ela tem um fundo bastante importante, assim, na minha origem, né? Nos meus avós e o meu bisavô, mais por parte de pai, o meu avô, ele era alfaiate, ele era artesão. Que legal. E no interior de Minas Gerais, né, lá na década de, acredito, na década de 30, 40,
esses artesãos também atuavam como dentista, né? Porque eles faziam as próteses, né? Então eles eram recrutados pela sociedade ali do interior. Quando eu falo interior de Minas, zona da Mata Mineira, região de Rio Casca, Ponte Nova, né? Que é uma região bem tradicional, aonde o tempo parou. Conheço né? a região. Minas vive uma outra relação com o tempo até hoje, né? Eu achando que suas origens eram o Paraná. Não, o Paraná foi uma jornada, de trabalho quando eu fui para o Paraná para trabalhar na Morena Rosa. E aí, o meu avô, José Geraldo, ele era conhecido como Juquinha Dentista, né? Para você ver essa relação do trabalho. Ele é mais reconhecido como dentista do que alfaiate. Do que alfaiate, sim, porque ele atendia toda aquela população da região atuando como dentista, fazendo prótese, acho que arrancando, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? A importância do trabalho artesanal, né? Do trabalho feito à mão, como isso era relevante nos tempos passados. Sim. O pai dele que é o meu tataravô, não, o meu bisavô, né? Ele era músico e sapateiro. Então, eu venho de uma origem, de uma família que tem essa tradição do trabalho feito à mão, do trabalho artesão, né? E aí, por consequência, a minha mãe também, uma costureira fantástica. É um trabalho técnico-criativo, né? Técnico-criativo, sem dúvida. E aí, a minha mãe, uma costureira incrível, e eu, desde criança, ali lidando com aquilo, a minha mãe costurando, fazendo roupa para nós, porque nós somos de uma família de muitos filhos, né? Nós somos em 7 ao todo. Então, muito filho, muita dificuldade. E aí minha mãe costurava a roupa para os filhos e eu sempre envolvido ali. Então, eu diria que a minha vida é cheia de casualidades, porque eu ter me tornado um design de moda não foi uma escolha, foi uma consequência de várias experiências ali, lidando dentro desse ambiente familiar e que me levou, já quando adulto, quando eu me dei conta, eu já estava dentro da moda, atuando, né? E aí foi uma consequência disso. E aí, dentro disso, tem muitas histórias assim, fantásticas que a gente vai dissertar durante a fala aqui, mas é mais ou menos assim, né? A minha história, ela passa por esse lugar afetivo, esse lugar de história familiar, e digamos que eu não escapei. Né? Eu fui um desses que não escapou dessa realidade, que manteve ali aquela coisa da história da família. Tá. Então na infância, a sua referência maior ali, essa influência, foi a sua mãe ou seu avô? Foi os dois, mas assim, o meu avô, assim, ele foi fundamental porque ele tinha uma técnica da alfaiataria, né? Que é esse corte masculino, mais estruturado, não? A história dos blazers e das calças, e feito tudo à mão praticamente naquela época, né? Sim. E eu já tinha essa coisa, assim, uma vaidade incíntrica dentro de mim mesmo, e eu, desde pequeno, já gostava de curtir um visual, um tênis, uma roupa, não sei o quê. Tinha um irmão que era completamente desligado para isso tudo, e eu era muito ligado a essa questão do visual, da estética. Então, quando eu comecei a costurar, eu queria fazer logo uma roupa muito bem elaborada, muito bem executada. E o meu avô era essa referência no masculino. Como eu pensava em algum momento, naquele momento, eu pensava em costurar para mim mesmo, então meu avô era aquela referência. Aí eu colava nele e falava, vô, me explica aqui essa manga, como é que faz, como é que eu estruturo. Quantos anos isso? Com quantos anos? Foca, eu vou te dizer que ali eu era bem jovem, 12, 13 anos. Cara, pré-adolescente ali. Porque a grande virada foi essa. Porque quando eu resolvi costurar a minha primeira peça, falei, mãe, eu queria fazer uma roupa para mim, porque ia ter uma festa na igreja em que nós íamos. E aí eu falei, mãe, eu queria fazer um blazer para mim. Inclusive inspirado em um personagem que estava numa novela assim, bombando, o Zé Maia.
Então, super elegante, né? Zé Maia, naquela época, super jovem. E as novelas ditavam moda, né? Naquela época. E ele usava um blazer amarelo mostarda, e aquilo me impactou. E eu falei, mãe, eu queria fazer um blazer. E é lógico que eu ia chegar chegando, né? Na festa, e escolhi o blazer amarelo mostarda. Uou. Fui lá, comprei o corte de tecido, voltei para casa, e minha mãe falou, beleza, eu te ajudo. Então, a primeira peça que eu costurei foi um blazer, um paletó. Já Já começou. comecei daquele... É um hype Eu- lá no alto. Eu tenho lembrança, Tem Léo. esse blazer aí? Tem que ter. Sim, não, essa peça se perdeu, né? Essa peça se perdeu, infelizmente. Mas eu tenho lembrança, assim, que a peça ficou muito bem costurada. Talvez hoje eu olhe para aquilo e falo, nossa, que precariedade, não Mas sei o você quê. já começou, Mas a emoção, né? Exatamente, né? Então eu já comecei pensando em construir essa roupa ali no cuidado, na mão, na maestria. E aí o meu avô era esse cara que trazia esse nível de excelência no feito à mão. Ele era esse Legal. cara realmente incrível. A minha mãe também é uma ótima costureira, me ensinou tudo que eu sei, né? Sim, Na costura, porque na verdade, além de design, eu sou um costureiro, né? Porque primeiro eu fui um costureiro, né? De sentar na máquina e fazer a peça do Sim. início ao fim, com maestria, e aí a coisa foi seguindo. Sim. Por isso que eu digo, eu não escapei do ofício, né? Eu estava dentro dele. Porque quando você faz, você entende as dificuldades da execução. E isso influencia no projeto, né? No desenho da roupa e na hora que você está criando, né? Então é muito... Isso enriquece mais, né? Não, sem dúvida nenhuma, né, Foca? Porque quando eu me deparei com a indústria, e aí esse conhecimento que eu tinha lá de trás, né, dessa coisa de entender a construção de uma roupa, quando eu me deparei com a indústria, quando eu fui trabalhar na indústria, aí aquilo era um grande diferencial, porque eu compreendia cada milímetro, cada centímetro dessa roupa, como eu estruturo, como eu levanto, como eu trato um colarinho para ele ficar absolutamente assentado. Quer dizer, aí eu estou falando da construção de produto, que é aquela coisa sensível. Mas quando você pensa na moda, quando a gente fala de moda, a moda é absolutamente ampla. Mas quando você fala no produto, aí a gente percebe que a história da moda, né, como um todo, da moda francesa, da moda italiana, traz essa coisa da maestria, né? Dessa coisa do feito por excelência, com excelência. Personalizada ali. Personalizada, aquela coisa impecável. Então, essa descoberta profissional sua, essa trajetória foi marcada por essas reinvenções e por uma estética autoral muito forte em você, né? Que vem lá de berço. Mas toda descoberta tem as suas dores também, né, Léo? Quando você percebeu que o seu lugar era na moda e no design, e teve um momento ou uma decisão que acendeu esse seu caminho, assim? Desde de criança, assim, eu sempre era muito ligado às coisas feitas à mão, tudo. Então, sempre desenhei. Ganhava um brinquedo da Estrela, que eram uns brinquedos incríveis, né? Sim. Acho que você lembra dos brinquedos da Estrela, né? Que tinha tecnologia, luzinhas. Eu desmontava aquilo no segundo dia. Colocava as peças todas desmontadas no chão, todo o carrinho literalmente aberto, para montar novamente, para aprender o que tinha ali por trás. E desenhava, mas assim, eu tinha como ideia, assim, eu gostaria de me tornar arquiteto, de seguir a carreira da arquitetura. Sempre gostei muito dessa ideia da construção e também muito ligada à música, né? Pela a nossa origem, a origem da minha família, que vem de origem evangélica, a igreja evangélica no Brasil, ela é o berço, ela ainda continua sendo o berço da escola musical, né? A escola musical no Brasil, aliás, não apenas no Brasil, como nos Estados Unidos e vários outros lugares. Nos Estados Unidos muito, né? Porque o gospel é o berço de vários ritmos, né? E hoje americano. Estão transbordando para outras igrejas, né? Sim. A música, né? A forma de acessar Sim. As pessoas. Sim, sem dúvida. Então a música sempre esteve muito presente na minha família como um todo. E aí eu estudei música, estudei música, a parte bona, né? Que é a parte técnica da música ali, a parte... Mas estudei violino,
fiz conservatório de violino na FECO Camargo, que é uma escola de Taubaté bastante relevante, mas eu não tinha talento para o violino, então o violino não dava para mim, ser músico não dava. A arquitetura ficou um pouco distante. E quando eu percebi, eu já estava dentro da moda, trabalhando na moda, porque eu fazendo roupa para mim, os meus amigos viam as roupas que eu estava usando, e os meus amigos de colégio, né? Pô, faz uma para mim, e de repente eu estava vestindo vários amigos e uma galera, e aí de boca em boca. Então eu fui sugado para dentro da moda, eu fui arrastado para dentro da moda, e como, obviamente, se trata de um processo criativo, ali eu me senti absolutamente confortável e realizado. Então, digamos que eu não fiz outra coisa, né, desde dessas primeiras experiências até hoje. Eu fiz várias outras coisas junto a isso, né? Mas assim, a moda sempre esteve ali na minha trajetória, na minha essência, pensando nessa construção da vestimenta, né? Do traje. E aí foi uma carreira que eu trilhei, né? E continuo nela até hoje. Mas seu aprendizado é todo prático ou teve alguma formação dentro dessa área? Então, eu fiz um curso de especialização na USP, né, na ECA, né, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu fiz um curso com um professor chamado Tino Adamo, que era um curso de mulagem. Essa técnica é uma técnica que ela trabalha exatamente a técnica da modelagem, né? Como que é essa modelagem, como que você trabalha essa modelagem no corpo, literalmente você pensando em uma roupa que vai vestir vários corpos, mas a partir do corpo, uma técnica fantástica, que você não modela a partir de uma modelagem plana, né, de uma prancheta antigamente, hoje em dia é tudo software, mas você modela a partir do corpo. Então eu fiz esse curso, que foi um divisor, mas como um curso livre, e depois eu fiz alguns cursos, né, profissionalizantes de moda, comunicação dentro da moda, né, no Instituto Brasileiro de Moda, o IBModa, mas assim, eu não me formei como estilista. Então toda a minha trajetória foi praticamente autodidata, e o desenvolvimento foi indo e isso nunca foi um empecilho, né? Para mim, nas minhas contratações, das empresas que eu passei, porque quando eu chegava nessas empresas, o que eu trazia de bagagem, né, e o que eu propunha quanto à criação de produto e pensar esse produto e direcionar, né, da forma para os nichos adequados, isso aí nunca foi uma dificuldade na minha carreira. Mas também a formação de moda é relativamente recente, né? Eu acho que tem uns 15 anos que começaram... Não, no Brasil tem um pouco mais, Foca, porque a primeira escola, né, de moda no Brasil foi a Anhembi Morumbi e a Santa Marcelina, em São Paulo, né? Que formou os primeiros designs no Brasil. E foi mais ou menos naquela época ali dos anos 90, né? Então, 80... Eu acho que dos anos 90 mesmo que surgiu os primeiros cursos de moda no Brasil. Legal, anteriormente, né, quem queria fazer moda tinha que estudar fora, etc. Sim. Tal. Sim. Seu berço aí, essa sua origem, estava muito linkada aqui a pergunta que eu ia te fazer, assim, desafio que você teve na carreira como designer de produto, qual barreira que você precisou romper, mas eu estou entendendo aqui que esse seu diferencial, esse seu DNA que você traz contigo, que te faz diferente, em vez de ser um problema, eu acho que, né, você sai do enlatado ali, da coisa que é tudo igual, para propor uma coisa autoral, né? Sim, sim. Como eu já disse, né, a moda tem inúmeras formas de atuação que um profissional de moda pode atuar no mercado, né? Na comunicação, produção de moda, no produto em si, enfim, as possibilidades são imensas. Mas, no meu caso, no Brasil, nós temos alguns estilistas, alguns nomes incríveis, né? Assim, estilistas realmente que fazem uma diferença enorme nesse grupo de profissionais de moda brasileiro. Só que, no meu caso,
eu fui atuar para a indústria. Quando a gente trabalha para a indústria, a gente está falando de produto, né? A gente não está falando dessa moda elaborada, desse design livre, né, Léo? Esse design livre que eu vou assinar uma coleção e aí vender aquele número de peça reduzido e fazer uma promoção daquilo, que você conecta design, você conecta a indústria que acaba financiando aquilo, porque é importante para ela ter essa construção conceitual da moda. Então, ali tem todo um capital que apoia esses estilistas, né? Eles não vivem de vender apenas as suas coleções. Tem todo um capital por trás que apoia porque a indústria tem interesse. Quando você vem para a indústria da moda, para as marcas nacionais, aqui, que é a base da pirâmide, que é o meio da pirâmide, na verdade, aí você está falando de construção de produto. É outra forma de você lidar com a moda e de você fazer moda. Porque na construção de produto, de uma marca específica, você lida com um mix enorme de produto. Quando eu falo um exemplo de uma moda masculina, então se eu assino uma marca de moda masculina, eu vou desenvolver desde os acessórios até um cinto, uma calça, camisa, t-shirt, isso, aquilo, calçado. Então você passa por essa gama de produto em que você tem que participar do desenvolvimento, tem que criar, desenhar, ir para dentro dessa indústria, dialogar com vários outros designers, com vários outros profissionais para você chegar nesse produto final. Então, a minha forma de atuação dentro do universo da moda, ele sempre foi voltado para a indústria da moda, né? Para as marcas que produzem, lançam os seus produtos. Esses produtos têm que vender dentro da estação, né? Então tem essa questão ainda. Tem o mercado... curto período aí, 6 meses, né? Coleção é 6 meses? Estação, né? Às vezes estação, né? Então, essa é uma dinâmica que cada vez mais está sendo revista. No passado era. No passado nós tínhamos ali 2 lançamentos de estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? Isso no calendário mundial, né? Então, a Europa lançava, aí os profissionais, os donos de marcas iam para a Europa, visualizavam o que estava sendo feito, voltavam para o Brasil, desenvolviam suas coleções e lançavam. Atualmente, com a velocidade das coisas, com a chegada do fast fashion, praticamente a gente trabalha cápsulas, então não existe mais coleções, são cápsulas, né, dentro de um período de venda, e cada vez menores e cada vez com mais velocidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Em alguns modelos de distribuição, né, dependendo, vamos supor, em loja própria. Então, se eu tenho uma marca e eu distribuo esse produto a partir de loja própria, que são as monomarcas, eu tenho ali cápsulas a cada mês. A cada mês eu estou lançando uma cápsula nova, estou renovando para eu ter um giro desse produto. A velocidade em que a moda imprime no mercado, a gente sabe, né? A moda que vem transformando, ela vem influenciando e transformando o mercado como um todo. O mercado automobilístico, por exemplo, a cada ano ele tem que repaginar esse carro para poder vender, né, atrair um novo consumidor para o ano seguinte, etc. Tal. Ou para o cara que comprou vender e já comprar o carro novo. Então, esse é o conceito de moda, né? E a moda cada vez mais ela se estrangulando para atender essa dinâmica de mercado, porque isso não é ninguém que impõe. O mercado vem impondo. E aí isso traz várias reflexões, né? Sobre como a gente atua no mercado e outros criadores, né? Já pensando em como romper um pouco com isso, quebrar essa lógica, essa dinâmica, né, voraz do mercado e aí pensar em uma moda mais autoral, algo com consumo mais consciente. Então, a dinâmica é essa de criação. Cara, e aí, você falou criação. E como é que fica o processo criativo nessa? Como é que é o seu processo criativo nesse turbilhão, cara? Tá, vamos lá. Cada marca, né, ela traz em si ali uma identidade, por exemplo, das marcas que eu atuo, né? A Buffalo's Jeans, ela é líder de segmento na moda country. Então, você imagina que eu tenho uma relação bastante nula, praticamente, com o universo country, né?
Eu venho de uma outra realidade, de uma outra origem. Mas o universo Caltrim, ele é literalmente um universo paralelo, é um mundo particular, literalmente. Quando você estuda o comportamento desse grupo de consumo que ele está dentro da sociedade, então, nos interiores ele é completamente perceptível. Você lê, né, esse comportamento desse grupo da sociedade brasileira, você direciona o produto estabelecendo a persona. Né? Então você cria essa persona no imaginário, e aí isso é um exercício que você fica o tempo inteiro ali praticando aquilo. A persona tem que vir. Então, se é uma mulher, como que é? Que idade que ela tem? Como que ela se veste? Como que ela se traja? Então, na moda Caltrim, isso é absolutamente cristalino. Você faz uma leitura, é um recorte estético fácil. Quando você vai para um segmento de uma moda mulher mais contemporânea, aí já é mais difícil. Porque dentro da sociedade, né, essa mulher contemporânea, ela está muito camuflada, ela tem vários perfis, né? Mas, da mesma forma, quando você pensa na persona, você constrói, você imagina aquela mulher, a idade, tudo, como ela se veste, a bolsa que ela usa, o sapato, e aí você constrói essa roupa para ela, esse traje, dentro da coleção, obviamente, né? Então, esse é um processo criativo que você lida praticamente com um estudo de mercado de dados dentro de uma coleção. Porém, quando eu sou convidado para poder assinar uma coleção, como agora nós vamos fazer uma exposição no Louvre, na França. Oh. Super legal, super bacana mesmo. De uma agenda da ONU que lida com sustentabilidade. E aí a moda dialoga muito com isso, né? Porque a moda acaba que é um segmento que polui bastante, né? A indústria têxtil gera muito resíduo. E a moda tem essa capacidade de comunicação muito forte, né? E aí eu vou desenvolver uma coleção que vai ser apresentada no Museu Louvre, né? Aí é aquele trabalho gostoso de você desenvolver, livre, de criar o tema, a estética, a construção, enfim, né? A textura, o que você quer falar, o que você quer comunicar, aí é completamente livre. Então, esses trabalhos, assim, quando você é convidado, quando você é contratado para criar uma coleção específica onde ela não atende a essa necessidade de mercado, aí é onde a gente se realiza, porque ali você pratica o processo criativo absolutamente livre, dentro dos conceitos que você quer falar, né, que você quer comunicar, e aí é onde traz bastante prazer, assim, essa coisa criativa. E esse seu momento acontece que hora? Como é que é esse seu... É isso que eu quero saber. Como é que é esse seu momento? Você se fecha numa sala, você está com suas... Como é que é? Não. O insight, ele é, no meu caso, ele é bastante livre e espontâneo. Eu não preciso me preparar, me trancar num quarto e ir para um retiro espiritual para inspiração vir. Flui, literalmente flui. Por quê? Uma vez que eu estou ali focado, né, pensando nesse trabalho, a minha mente já está sendo conduzida para esse lugar. Está ali, né? segundo plano, rodando. Exatamente, o subconsciente está ali trabalhando. As ideias fluem, ela literalmente flui. Seja o tema da coleção, seja... Mas assim, no universo criativo, Léo, você sabe disso, você que é um cara criativo, um cara do teatro, das artes, né? No universo criativo, o processo criativo é você ter um olhar diferenciado para qualquer coisa. Né? Qualquer coisa pode se tornar algo que as pessoas ainda não viram. Basta você... você praticar o olhar, é uma forma de pensar. O processo criativo é simplesmente uma forma de pensar. Não existe uma luz que se acende no céu. Né? Mas essa prática de você estar olhando para algo e você enxergar o que está para além daquilo é o que leva você a chegar num lugar, ver algo, a perceber ou falar de alguma coisa que seja original, que seja autêntico, que é o processo criativo. Mas essas ideias, os insights, eles brotam do nada. É literalmente do nada. Às vezes você está até distraído de certa forma, uma frase, uma palavra, aquilo brota
e acende ali, e aí ou você escreve aquilo rápido, né? Ou aquilo se perde também no turbilhão de pensamento, né? Você sabe muito, você deve saber como que funciona. Nossa senhora, eu me arrependo todas as vezes que eu não levantei para escrever. Exato, porque se perde, né? O mundo das ideias, ele é fugaz demais, né? Lelo, você tem o seu estúdio, né? Está à frente de 3 grandes empresas capixabas, mas que estão no Senado Nacional, né? Qual foi o marco mais importante na sua carreira até aqui? E aquele momento em que você olha para trás e fala ali eu subi de nível. Foi aquela... Teve esse momento, sim? Teve, não, sem dúvida, teve sim. Então, atuando ali, né, dentro de São Paulo, tentando sobreviver em São Paulo, participando de algumas feiras, e eu já estava casado, já tinha 2 filhos, e eu tentando sobreviver ali com minha moda, fazendo a minha roupa, indo vender em feira em São Paulo, Mercado Mundo Livre, e uma outra feira que acontecia na Avenida Paulista, Mambo Bazar, que era um daqueles casarões do café em São Paulo. Na Paulista, né? Na Paulista. Eu me lembro como se fosse hoje, porque eu nunca vou esquecer, 1919 o número, era 1919 o número. E é praticamente o único casarão que tinha sobrado, né, na Paulista do tempo do café. Ali acontecia uma feira fantástica. Então, expunha a minha roupa ali, aquela correria, né, para poder fazer dinheiro e trazer dinheiro para dentro de casa. E eu a minha irmã estava no Paraná, eu fui para o Paraná convidado para trabalhar, fui lá buscar um emprego, né, no Paraná, e fui contratado pela Morena Rosa, em um processo. 6 meses depois eu estava dentro da Morena Rosa. E aí trabalhei por quase 3 anos na Morena Rosa, e eu fui demitido da Morena Rosa. Então, aquela demissão foi a grande virada, porque na Morena Rosa já estava numa marca super relevante, e naquele momento eu cheguei no Paraná em 2002. Então, você falando, né, que você achava que eu fosse do Paraná. Não, eu fui trabalhar no Paraná, né? Paulista, ali dentro, vivendo ali em São Paulo, no interior de São Paulo, mas muito próximo de São Paulo, e com essa influência da moda paulista, né? E aí, essa foi a grande virada, porque quando eu trabalhando na Morena Rosa contratado, eu prestava serviço em todo o processo criativo apenas para a Morena Rosa. Quando eu saí, eu falei, tá, e agora? Né? Então agora a coisa, eu vou ter que me virar, né? Como que eu vou... Uma semana depois, Léo, eu tinha 7 contratos. Uma semana depois eu tinha 7 contratos. Então, ali foi a grande virada, né? O que poderia trazer uma dificuldade para mim foi uma virada de chave na minha carreira. E aí comecei a trabalhar para diversas marcas, e aí onde eu fui adquirindo mais conhecimento. Porque outro fato importante também é que a atuação dentro da indústria da moda ali, principalmente lidando com diversas empresas, você acaba lidando com diversos empresários, né, empresários relevantes, com uma bagagem muito grande. Então você acaba crescendo muito, adquirindo muito conhecimento de mercado, né, e da indústria como um todo. Sim. Porque você está lidando com diversas formas de pensar, diversas gestões, né? Então a grande virada da minha carreira foi essa. E aí você criou a sua empresa, que prestava projetos independentes, e ficou quanto tempo aí? Porque aí quando eu me vi nesse processo de eu ter várias empresas para poder atender, aí na sequência a consequência disso foi eu montar o meu estúdio. Aí eu construí um estúdio de desenvolvimento no Paraná, e em que no auge assim daquele processo criativo, eu cheguei a trabalhar 25 marcas. Então, no portfólio, eu atendia 25 marcas, né? Como você disse no início. E aí, com 3 designers contratados, com vários pilotistas, modelista, a equipe tinha 14 pessoas no estúdio, para poder dar conta de atender esse grupo enorme de marcas, né? Então, entregava a coleção montada, às vezes ela construída toda no papel, mas assim, conceitualmente, com todas as etapas,
e em alguns casos entregava essa coleção na Arara. Então a marca que me contratava, ela recebia a coleção dela na Arara, né? Tinha o dia de prova, de apresentação dessa coleção, depois de um processo longo, e aí no final essa coleção toda na Arara ali para a pessoa produzir essa coleção dividido dentro do período de venda, e ela pegava essa coleção, levava para dentro da sua indústria e produzia, colocava no mercado. E, de novo, né, o grande desafio do meu trabalho, que eu sempre tive muito êxito, muita sorte, é que as minhas coleções vendiam. Né? Porque o grande desafio, quando a gente fala de produto de mercado, é o feeling, né? Você tinha o feeling que entendia, né? O mercado tinha sensibilidade ali para saber o que as pessoas queriam. Mas você teve uma equipe de 14 pessoas, provavelmente todo mundo CLT. Sim, com certeza. Como é que foi gerir essas pessoas? Bom, porque é um universo completamente diferente, percepções diferentes, tem alguma vaidade no meio ali, enfim. Só uma coisinha antes. Isso era Paraná ou Espírito Santo? Paraná. Paraná. Estamos lá ainda, estamos lá. Estamos lá, que foi uma temporada de 2002 a 2013. Porque rolou a demissão da Morena. Exatamente. 2005, 2006 foi quando nós rompemos o contrato com a Morena, foi rompido o contrato com a Morena Rosa, e aí eu iniciei esse processo de desenvolvimento. Tá. A gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, de novo, né? Eu sempre tenho que voltar para minha família. A minha família sempre foi muito boa em relacionamento, né? Mineiro, né? Mineiro, assim, mineiro já poderíamos parar, né? A conversa quando fala da forma com que o mineiro se relaciona. Então, só que eu sou Minas com Bahia. Então você imagina o que é Minas com Bahia. O Minas traz aquela coisa mais lenta, mais pausada, e a Bahia traz a explosão, né? Então, relações públicas na minha família sempre foi algo muito forte. E eu trouxe isso de origem, né, dentro de mim. Então, a minha gestão de pessoas, ela sempre foi bastante legal, assim, bastante tranquila, nunca tive muita dificuldade. Mas essa equipe que eu trouxe para poder trabalhar comigo, como que eu construía essa equipe? Estudante. Então, eu estava ali dialogando, porque lá no Paraná tinha uma faculdade de moda, e aí muita gente de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, além do Paraná também, vinham para fazer moda nessa cidade que, inclusive, aquela região é um grande polo, né, de moda no Brasil, continua sendo, que é a região de Cianorte, Maringá e Londrina. É uma região fantástica, né? Então, eu trazia essa juventude, essa galera que estava chegando na cidade, e eu recrutava. De que forma? Recrutava pela forma da pessoa pensar. Então, a forma que ela pensava, o que ela lia, o que ela escutava, a visão de mundo dela, era o que me levava a fazer a seleção e trazer essas pessoas para perto. Então, gestão de pessoas eu não tinha dificuldade. O filtro era o olhar criativo aguçado. E a gestão administrativa de todo esse negócio, quem fazia era minha esposa, que sempre fez, né? Sempre na minha trajetória toda, eu nunca lidei com gestão financeira e a questão administrativa de nenhum negócio. Nem da minha casa. Você ficava com a parte boa, né? Eu ficava com a parte boa, com a parte criativa, né? Com a parte do prazer, literalmente. Porque você que é um cara, né, o Léo, criativo, você sabe como é gostoso, como é prazeroso você estar envolvido no processo criativo em que você tem essa liberdade de provocar, de falar, de propor, enfim. Sim, ótimo. Legal. Cara, é desafiador aí. Como que você se mantém assim atualizado? Qual a sua fonte aí para estar conectado com essas tendências de moda e com o comportamento do consumidor? Ô, Léo, nos anos 2000, nos anos 90 e nos anos 2000, mais ou menos quando eu estava começando ali a realmente atuar dentro da moda,
existia uma prática, né, na indústria da moda brasileira, dos empresários e com grupos de estilistas, com a equipe de criação, ir para a Europa, viajar 1 ou 2 vezes por ano, para poder buscar tendência. Eu já fiz algumas dessas viagens, mas quando eu pisava na Europa, eu estava mais interessado em cantar bossa nova para poder estabelecer uma relação com os baianos da Tropicália que estavam em Londres e que viveram aquilo, do que propriamente ir buscar tendência de fora. Então, eu sempre tive um olhar voltado para dentro, voltado para aquilo que, para nossa capacidade criativa. Quando eu digo nossa, literalmente, porque eu estou falando de várias formas. A cultura brasileira, a cultura né, brasileira. Riquíssima, né? E de várias formas, e de várias linguagens criativas. Sim. Né? Porque o que me inspira de verdade é essa capacidade criativa que nós temos. E aí, quando a gente abre esse leque, a gente olha para a arte brasileira, né? Para a produção cultural brasileira, para a produção criativa brasileira, eu acho que nada se compara com o que nós temos aqui, literalmente. E quando eu falo disso, não significa você colocar papagaio, arara e banana na sua estamparia. Nós somos sofisticados, nós somos sim sofisticados. Nossa forma de criativa de ser é extremamente sofisticada. E quando você fala disso para o mundo reconhece, as pessoas reconhecem, né? Então, quando a Bossa Nova chegou, eu fico fazendo essa reflexão. Quando a Bossa Nova chegou no mundo, quando os primeiros acordes da Bossa Nova atravessou o continente e bateu na Europa, bateu nos Estados Unidos. Você imagina o impacto que não foi aquilo? Esse jazz com esse swing, com esse açúcar, com essa malemolência. Então, a minha forma criativa, ela passa por esse lugar e por essa observação que é olhar para dentro, que é essa expressão autêntica e original que nós temos. Aí, respondendo praticamente a sua pergunta, eu nunca fui esse cara de buscar tendência lá fora, porque aí sim, o que é fundamental para mim? Eu olhar o comportamento. Quando eu olho o comportamento do grupo, a informação está ali, né? E aí eu construo uma coleção, construo esse traje especificamente para esse grupo, e aí a coisa flui, tem fluído até hoje. E quando é que surgiu o seu grande amor que salvou você administrativamente, cara? Ah, sim, Vanessa, minha esposa. A Vanessa sempre esteve ali, sempre. Nós nos conhecemos, ela estudava com meu irmão, e eu, assim, vestindo os meus amigos e os amigos dela, que também eram amigos em comuns, e aí eu já estava meio que famosinho na cena ali, né? Quem que é esse cara que tá fazendo a roupa pra galera, não sei o quê? E aí ela se interessou por mim, né? Não sei como, porque eu sempre tive uma autoestima bastante elevada. Mas quando eu olho para as minhas fotos hoje, dá um pouquinho de vergonha, porque eu era bem feio. Mas estava bem vestido, pelo menos. Então. Sempre, Léo, sempre. Então, a estampa estava sempre garantida. Legal. Mas a minha autoestima me valia, Léo. Minha autoestima me valia. Nossa, sempre. Se você está seguro, você pode estar só de meia e tá ótimo. Inclusive, assim, fazendo uma analogia aqui, o processo criativo, ele exige muito isso, né? Sim. De você ter uma autoestima, de você acreditar naquilo. Porque a gente está falando de algo que não existe, que é intangível, que é um pensamento, que é uma ideia. Então, se você não tem essa segurança, essa autoconfiança de você caminhar nessa direção, você não chega a lugar nenhum. Então, eu acredito que aí tem um pouquinho também de autoconfiança e de fé naquilo que se faz, né? Então, aí, Vanessa, a gente se conheceu e logo demos uns beijinhos, não sei o quê. E aí, a gente começamos a namorar, né, naquele período. E a Vanessa sempre esteve ali, me empurrando para frente, né? A gente namorando. Por exemplo, eu tenho uma história assim, engraçadíssima, né? Eu peguei uma encomenda para vestir uma big band.
Legal. Uma Big Band. Muitos metais, bateria, contrabaixo, uma Big Band Geralmente mesmo. tem um estereótipo já assim, todo mundo engravatado. Todo mundo engravatado, porque Aham. a gente está falando de uma Big Band, mais ou menos uns 20, 25 músicos. Legal. É literalmente uma Big Band, com um naipe de metais incrível. Você conhece o Marcelo Coelho, que é um host nosso aqui? Conheço. Nós nos conhecemos aqui, eu inclusive. aproximei vocês dois. É uma conexão legal. Né? Exatamente. Pô, eu Cultura, gostaria muito, jazz. gostaria muito que ele tivesse nessa roda aqui. Legal. Porque eu falei, pô, se ele tivesse nessa roda aqui, o papo ia fluir, né, para várias outras vertentes. Não vai ter só um programa, então a gente convida ele Sim. na próxima vez também. E aí, cara, essa galera tudo de terno, né? Todo mundo de terno. E eu fechei essa encomenda para construir o traje dessa banda toda. Ok. E aí tinha um prazo para entregar e eu me enrolei, fui me enrolando, deixando o tempo passar. Faltava um mês e eu tinha iniciado, mas estava cru ainda a execução do traje dessa galera. Aí, Vanessa, minha esposa, no meu pé ali, bora, minha mãe também. No final, a gente deu um sprint total para poder finalizar essas roupas. Entregamos para a banda vestiu o traje, parará. E aí, com a grana desse trabalho, eu comprei o meu primeiro carro, que foi um Maverick 78, 8 cilindros. Nossa Senhora! Mas tudo isso por conta, você vê que a Vanessa sempre esteve ali do meu lado, me auxiliando, me empurrando, me ajudando. Essa é uma história hilária, porque né, você, Léo, e quando eu falo, ali eu devia ter 18 anos, 18 anos. 18 Caramba! anos. Então, aos 18 anos eu fiz esse trabalho e o resultado eu comprei esse carro, um carro icônico, né? Nossa geração. Maverick, 8 do caneco, meu Exato. Deus. Cada acelerado é 1 litro de gasolina. Literalmente, era literalmente, ainda fazia 3, 4 por 1 aquele carro. E isso rendeu história, muitas histórias. Legal. Nossa. E como é que você veio parar no Espírito Santo? Então, aí fiquei essa temporada de 11 anos no Paraná. E aí, do Paraná, eu fui convidado. O Paraná ele sempre foi referência de moda pronta entrega no Brasil, né? Nós temos esse modelo muito bem desenvolvido em São Paulo, atualmente temos em Fortaleza, Santa Catarina, que é um outro hub importante de distribuição à pronta entrega, são shoppings estruturadíssimos, como se fosse shopping varejo, só que eles atendem os lojistas, né? Okay. E um perfil de venda, um termo que a gente chama de sacoleira, que é aquela vendedora que compra ali um número X de peças e sai vendendo para as amigas no salão, etc. Tal. Então, esse é o modelo de pronta entrega. E o Paraná, ele sempre foi muito forte na pronta entrega, né? E o Espírito Santo não tinha esse modelo de pronta entrega. E aí, alguns empresários aqui do Espírito Santo bastante relevantes, como o Edivaldo Vieira, que é um dos fundadores da Lei Básica, né? Foi uma marca com relevância que eu trabalhei também na Lei Básica, né? Vim para o Espírito Santo para trabalhar na Lei Básica até. E o Edivaldo Vieira foi no Paraná e trouxe, né? Fez um intercâmbio lá e trouxe o modelo de pronta entrega para o Espírito Santo, que se estabeleceu em Colatina, inclusive na antiga fábrica da Lei Básica. E aí trouxe alguns profissionais de lá para construir esse modelo, porque é um tipo de distribuição bastante diferenciada, assim, tem toda uma forma de você entrar no mercado, de você trazer esse consumidor para dentro do shopping, para poder você converter em venda. E aí, dentro desse grupo de profissionais que eles foram buscar no Paraná para poder trazer, implantar esse modelo de negócio aqui, eu depois de 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu fui convidado para fazer um workshop aqui no Espírito Santo para poder exatamente estruturar essa indústria e trazer esse conhecimento de como construir uma coleção dentro de um cronograma que atendesse a pronta entrega, que é um cronograma bastante diferenciado de uma marca que tem venda programada, como você falou, com coleções de 6 meses. Vim para cá, fiz esse workshop, que foi 1 semana. Depois de 1 mês, a Findes me contratou para um trabalho de 12 meses. Então, vim contratado
pela Findes, a Findes subsidiou uma parte, outra parte os empresários juntaram, e eu vim trabalhar para cinco marcas capixaba nesse projeto. 12 meses se encerraram, e aí eu já estava apaixonado pelo Espírito Santo, já estava dentro do mercado, continuei desenvolvendo meu trabalho e já fazem 13 anos que eu estou aqui, mas a partir dessa história, né, que eu vim especificamente para desenvolver essa pronta entrega, e o trabalho foi fluindo, foi acontecendo, e fiquei hoje, eu sou cidadão capixaba, cidadão teresense, né, cidadão teresense, recebi o título de cidadão capixaba, e sou apaixonado com esse estado, é impressionante o que nós temos aqui, né, de capacidade, potencialidade, enfim. Massa. Show de bola. Lelo, você traz aí essa visão, eu queria entender essa visão de mercado sua, porque a sua influência é a persona, é o que vive, você tem um paralelo totalmente linkado à cultura, à música, né? Você citou aí o MPB, Bossa Nova, e tem as tribos do country, axé, funk. Como que você vê esse paralelo para o que você faz hoje, de moda? Como que você enxerga a moda daqui para frente? Então, Léo, nós estamos num mundo de muita mudança, né? Essa é uma pergunta Os influencers de $1 milhão, né? Moda, né? Exatamente. Então, assim, essa é uma pergunta que todos nós que estamos inseridos no mercado, seja ele de moda ou qualquer outro mercado de produto, eu acredito que está todo mundo em algum momento sentado, né, nos seus departamentos de inteligência ou informalmente discutindo sobre isso. Qual que é o caminho da moda e o caminho do produto, né, como um todo, de design, o produto que relaciona diretamente com a moda. Porque há algum tempo nós tínhamos as tendências que ditavam a moda, fossem a influência dos países que sempre foram referência de moda, Itália, França, a Europa como um todo, para o universo jeanseiro, a Europa sempre teve muita relevância, ou uma moda que acontecia nos Estados Unidos, e essas tendências vinham para cá e realmente elas tinham peso. Atualmente a gente vive uma outra realidade, então não existe mais uma tendência que vem de cima para baixo. Hoje o indivíduo, o próprio indivíduo é o que constrói a capacidade de você, essa capacidade criativa de você perceber e construir a partir do indivíduo. Então não vem mais de fora para dentro. É o consumidor que dita a regra, né? O consumidor que dita. Porque a gente já não existe mais as tribos. Já não existe mais. Hoje se fundiu completamente. Nos anos 90 era completamente perceptível isso, né? A gente tinha os punk, tinha o rock, os góticos, os clubbers. A sociedade era principalmente formada pela juventude. Tinha os clusters todos definidos, que você fazia uma leitura. Hoje, você olha para a sociedade, a gente não percebe mais. Não existe mais isso. E aí, a moda, ela traz essa liberdade, e essa juventude vem trabalhando isso, essa liberdade de se expressar, de compor o seu look. Então, não existe mais uma tendência que dite, né? E agora, o caminho disso, a gente está também tentando perceber e ler, mas sem dúvida nenhuma que não existe. Eu acredito que no futuro, assim, quando a gente projeta nas próximas décadas, 1 década, 2 décadas, a gente não vai ter mais essa coisa formatada né, de um estilo de moda ser assim assado. Cada vez mais as pessoas terão mais liberdade de se vestir, se expressar através da roupa que veste. E como é que entra a tecnologia nessa manufatura? Porque isso cada vez mais vem uma personalização, né? Sim, você já falou do fast fashion. Né? Você acha que vai chegar um momento em que eu entro na loja, eu converso com uma pessoa ou com alguma inteligência e daqui a pouco a minha roupa está pronta ali?
O cara a criação e já me entrega? Você acha que a gente vai chegar nesse nível? Então, no processo de construção, né, de mercado, então a gente vive sentado, né? Eu participo muitas vezes assim dessas rodas de conversa nessas indústrias, dialogando sobre isso, sobre como a gente construir uma moda voltada para o futuro. E assim, e não apenas a moda como um traje. Eu não estou falando de traje, mas estou falando de mercado e de desenvolver essa relação com o consumidor para que ele possa chegar num ponto em que ele mesmo construa a sua roupa. Ele entra em uma loja, ele acessa um software ali e ele construa isso. A tecnologia, a gente não tem ainda na moda uma tecnologia que seja capaz que nos entregue isso. Existe uma tecnologia muito forte, bastante desenvolvida na área têxtil. Então, a área têxtil, a gente tem fibras inteligentes, fibras térmicas, antibactericida, várias tecnologias na fibra. Mas no traje em si, ainda não. Um exemplo, a indústria da moda, a indústria de produção mesmo, de moda, é uma das poucas indústrias na questão da automatização. Uma das poucas que não conseguiram se automatizar ainda. Ou seja, a indústria da moda, ela ainda gera muito emprego, né, e mão de obra realmente humana. Porque não conseguiu se criar robô que seja capaz de construir uma calça. Tem que ter... Ainda não tem impressora de camisa, né? Não tem, ainda não temos. Porque, essa tecnologia está sendo estudada, mas ela não prospera. Porque quando você fala a sua pergunta, né? Será que vamos ter essa experiência de entrar numa loja e... Sim, nós vamos ter essa experiência de você ir no shopping, você não comprar uma roupa que está no cabide, você constrói a sua roupa com alguns equipamentos, mas ali vai terá que ter alguém fazendo, pregando o botão, costurando, customizando para você, e eu acho que a riqueza está exatamente aí. Eu acho que a moda vai ser um dos últimos mercados aí que a gente vai ter esse cuidado do feito à mão, do artesanal. E eu acredito também que a valorização disso é o que vai levar a marcas terem mais ou menos destaque no mercado. Vamos puxar aqui, vamos sair um pouquinho da moda. Sim. Tem um projeto muito especial do Lelo aí, né? Que é um projeto que eu acho que une tudo isso aí, né? Falar um pouquinho sobre o seu hobby. O seu... Qual que é o seu hobby? É literalmente meu hobby. Conta do seu hobby, né? Meu hobby. Assim, então, né, voltando, né, assim, eu sempre tive vontade de aquela coisa, aquela inquietação de fazer arte, né, de estar construindo. Mas como eu estou dentro da indústria, que eu lido com resultado, então sempre tive pouca chance, pouca oportunidade de realmente produzir um trabalho autoral que me conduzisse para esse lugar sem o comprometimento de resultado e de mercado, e aí mergulhar na arte. Então nunca consegui fazer isso. Mas eu faço 50 anos agora, né? Então eu acho que nessa fase... É a fase de muita reflexão. É uma fase de muita reflexão. Meio século, exato. Mexe muito, né? Tem uma virada de chave aí, né? Tem uma virada de chave que muda muito. E aí, eu, em 2017, quando eu cheguei no Espírito Santo, para a gente fugir do calor que é aqui. No Paraná, né? Paraná, uma temperatura bem mais amena. E aí, morando em Colatina, que é um calor incrível, eu comecei a frequentar Santa Teresa, né, que é uma região de montanha aqui no estado. E aí uma temperatura muito tranquila, bem amena. E frequentando Santa Teresa todo final de semana, né? Então, almoço de domingo, Santa Teresa, para poder ter esse frescor ali, né, das montanhas. Aí em 2017, com um amigo, falei, vamos comprar um terreno aqui em Santa Teresa? O amigo falou assim, vamos comprar. Então semana que vem a gente compra de sócio, ok, beleza.
Liguei para um amigo e falei, ó, tô subindo. Lela, não vou dar, subi, comprei o terreno sozinho. Fui lá, negociei. Não, um platô, né? O Um terreno platô. é o terreno, né? O terreno topo da montanha, aquele terreno estava lá disponível, né? É impressionante aquilo lá, porque era quando você olhava, parecia um terreninho de nada, mas quando limpou, era um platô incrível no topo da montanha e aquilo estava disponível para mim. Tipo, eu não fui atrás daquilo. Aquilo foi algo que aconteceu. A minha vida é muito cheia de casualidades, né? Isso é serendipidade que a gente usa. A terminologia não é nada é por acaso. Você está preparado. Aquilo ali era para você. Era para acontecer. Era para mim. Acontecer no momento certo, exatamente, na ocasião correta. Exatamente. Eu estava ali, olhei para aquilo, fui lá visitar o terreno. O terreno estava disponível e eu tive a graça, eu tive a oportunidade de negociar e comprar. A partir dali, beleza, comprei, falei, vamos fazer uma casa. Falei, tá, fazer uma casa para quê? A minha família não mora no estado. Eu tenho ainda poucos amigos aqui e eu não vou fazer uma casa para receber amigos. E logo fui percebendo a importância daquele lugar, a grandiosidade do lugar, e aí fui percebendo que aquele lugar ele não poderia ficar fechado e privado apenas para mim, para minha família, ou para amigos. Então aquele lugar é um lugar que deveria ser aberto para que outras pessoas pudessem ter a oportunidade de vivenciar a experiência do que é estar no topo de uma montanha com uma natureza de Mata Atlântica que cobre, que abraça a gente ali. E aí a ideia foi fluindo e aí sim, naquele lugar eu tinha liberdade total para eu fazer o que eu quisesse e aí trazer esse desejo que sempre teve lá dentro, que é trabalhar a arte, falar de arte, e o espaço foi indo, ele ainda está em construção, mas a Black House é esse lugar. Então eu fiz o projeto das cabanas, eu mesmo fiz o projeto, e o projeto realmente ficou incrível. Ao longo dos anos eu venho garimpando arte, né? Eu já mudei de alguns estados e já morei em várias casas, e cada casa que eu mudo eu venho arrastando esse garimpo de coisas que eu vou fazendo ao longo dos anos. Quando eu percebi a Black, eu já tinha um acervo enorme de peças, de coisas, de arte, e aí fui achando o seu lugar. Então, hoje a Black House ela é um espaço que eu até tenho dificuldade de definir exatamente o que é, mas porque eu não quero, ela não cabe, né? Nós somos uma pousada, nós somos um espaço de evento. Ainda estamos ali percebendo como que vamos tratar isso. Usabilidade ali, né? Exato, mas essencialmente é um lugar de diálogo aberto e, sobretudo, de olhar, né? De olhar para a arte, né? Para a cultura e, essencialmente, natureza, né? Natureza, então, porque... Estou falando porque eu tenho que abrir esse parênteses aqui, porque eu te conheci com as suas postagens desse lugar. Eu vim acompanhando no Instagram. E eu falei, cara, que bacana. E tem muita conexão no que a gente está fazendo aqui em Vitória, que é o espaço Fogo Raiz, que é um espaço ainda que a gente está nessa metamorfose, não sabemos o que é, não vai ser restaurante, vai ser um ambiente de conexão, de entrosamento, de relacionamento, mas você postava ali, não sei, antes da pandemia um pouco, eu ficava namorando aquilo, eventualmente passava um final de semana em Santa Teresa, fui na cervejaria ali, um dia eu mostrei ali, onde que é esse lugar? O cara atrás da igreja, porque fica na Rota Caravaggio. Sim, né? exato. O Léo estava comigo. Sim, sim. Isso você não sabe. Aí fomos lá. Se você achou um boné azul lá, é um boné que a minha filha esqueceu. Aí, ok, subimos lá no espaço, e aí é apaixonante, o lugar é maravilhoso. É tão verdade que minha esposa, a Letícia, ela falou, cara, quero fazer meu aniversário aqui, porque é num lugar significativo, de 50 anos. Sim. E assim começa a nossa história. Sim, assim começa a nossa história, que foi uma história fantástica. Aí eu falei, tá no Instagram, não entendia, pode ficar, não pode? Ah, pode. Aluga o final de semana. Aí eu cheguei para Letícia, eu falei, Letícia, eu gostei tanto do lugar e vamos fechar para 10 fins de semana. Aí a Letícia trocando mensagem com a Vanessa está até no estúdio aqui, a história é engraçada, né?
Que aí a Vanessa deveria estar pensando, cara, isso é trote, isso aí é alguma treta, não é verdade. Eu falei, Letícia, faz o Pix. Aí quando pagou, pelo menos o dinheiro está na conta, e a Letícia... Não é golpe, né? A Letícia no intuito de fazer o aniversário, só que a gente foi lá e não tinha ninguém, né? Não fomos recebidos por ninguém, mas nos apaixonamos. Não, tinha um cachorrinho lá, cego, né? O Chicó. O Chicó tá lá. Simpático cachorro. E aí, cara, o que aconteceu, Léo? Aí a Letícia, dentro das 10 datas, ela combinou mais ou menos o aniversário dela, começou a divulgar para amigos íntimos ali, vamos fazer a festinha, save the date, não sei o quê. E o pessoal, quando ela referendou, vai ser na Black Caravagem, aí todo mundo entrava e acionava a Vanessa, eu quero ficar aí, mas aí a Vanessa, pô, mas aqui não é pousar, o que está acontecendo? Quando ela viu, era uma das datas da Letícia. Aí ela começou a se comunicar com a Letícia, Letícia, não é bem assim, aqui não está estruturado, não dá para fazer, a gente já ensaiou fazer. Aí você falou, teve muita dificuldade. Teve muita dificuldade, o acesso, não tem platô de estacionamento, não tem banheiro. Aí remenda aí, fala aí. Aí chegamos no dia de semana, sexta-feira, vocês estão os dois sentados lá. Aí chega o Léo, né? Tinha agendado para fazer essa visita para trocar uma ideia com a gente sobre o evento que eles queriam fazer. Aí nós colocamos, temos certa dificuldade, principalmente banheiro, porque fizemos uma festa e tivemos dificuldade com os banheiros. Papo vai, papo vem. Quando o Léo desce do carro, ele já desce com uma garrafa de vinho na mão. Então, assim, já chegou... Tem que quebrar o gelo, né? Vamos amaciar o cara. Já chegou com a garrafa de vinho. A gente começou tomando aquele... Bom, aquela tarde ali nós conversamos e a Letícia, a esposa do Léo, falou assim, amor, constrói o banheiro. Aí eu falei, como assim, né, gente? Como assim constrói o banheiro? Mais uma vez, aí brota aquela... Mas nunca, né? Isso não vai acontecer. Como que o cara vai fazer uma festa aqui e vai construir o banheiro para fazer a festa dele, né? Enfim, mas aí eu fico pensando sobre isso, né? Você deve... Com certeza você ama demais a sua esposa, porque o Léo construiu o banheiro, tá lá, financiou a construção do banheiro para fazer o aniversário da esposa dele. E aí, até hoje, eu não sei se eu tenho um sócio ou se eu devo 50 mil na praça, né? Ou eu sei se eu tenho um banheiro lá, pelo menos um banheiro eu tenho. Mas foi fantástica. Foi assim. Essa história, foi assim. Né? Então, mas, Léo, isso assim, demonstra que a tua forma também de enxergar as coisas, né? Porque assim, você pisou lá e você enxergou possibilidades, coisas e acreditou, investiu. Você imagina, quem que faz isso, gente? Fazer um investimento para poder realizar um aniversário da esposa e acreditar, né? Tipo, ir nessa direção, se colocar disponível, disposto a fazer. Então, isso demonstra, sem dúvida, o seu perfil de ser esse cara vanguarda, esse cara que realmente tem ação, né? Esse gestor que tem muita ação e que acredita, né? Então, eu quero até te agradecer, né, aqui, pessoalmente. Agora temos um banheiro entre nós. Mas é isso, é construção. Eu acho que não vai ficar por aqui, nós temos muita coisa em comum para fazer. É o objetivo aqui do nível acima, trazer pessoas nesse estilo, que se conectam, que vamos crescer junto, e fico feliz aí pelo desfecho, não, pelo caminho que a gente está trilhando. Exatamente, É isso aí. E vem cá, o que você faz assim no seu dia a dia, né, na sua rotina, para te manter ativo, conectado, criativo, com saúde? Como é que é? Qual que é a sua fórmula mágica? Assim, Léo, não existe fórmula mágica, né? Assim, tudo que a gente faz, principalmente hoje, assim, falando da parte física, né? Eu malho, né? Depois no período pré-pandemia ali, eu fiquei um tempo sem malhar, voltei agora. E aí, quando você volta para a academia, você volta a se exercitar, o corpo dói todo, é uma dificuldade. Tipo, a gente vai para a academia porque a gente entende que é necessário, mas é algo que é muito difícil, né? Você tem que ter muita disciplina, né? Uhum. Mas eu me mantenho, assim, eu procuro me manter ativo, realmente estudando
estudando, pesquisando, e quando eu falo estudar, eu não estudo moda, assim, não é um tema que eu vou buscar, né? Buscar tendência, moda, mercado. Eu procuro me alimentar de várias outras vertentes, né? Muito filosofia, eu gosto muito de filosofia, então eu estou o tempo inteiro buscando exercitar o pensamento, né? O pensamento que nos leva a ter uma vida mais proativa, uma vida pensar no elementar das coisas, né? Que isso traz reflexão interna, isso faz você olhar com mais sensibilidade para o outro, para a família, para as pessoas que cercam. Então, eu acho que o que eu busco mesmo hoje é ter esse olhar interno, né? É olhar para dentro de si e estar o tempo inteiro refletindo e buscando esse autoconhecimento, que é o que vai fazer realmente a diferença nos próximos 40, 50 anos que eu pretendo seguir. Ótimo. Então, ótimo. seguindo nessa linha aí, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. O que significa nível acima para o Lelo, no âmbito assim, profissional e de vida? Eu acredito que o nível acima é você conseguir chegar em um estágio da vida, né, que hoje, graças a Deus, eu tenho essa visão. Quando jovem, a gente faz muitas coisas, a gente é muito proativo, a gente se arrisca demais e comete erros, né, no percurso. Mas aos 50 anos, Léo, eu acredito que o nível acima é exatamente você chegar nesse processo de um lifestyle, né, que é um estilo de vida que você busca, que você olha para si e você percebe que a coisa está equilibrada, que você consegue ter o trabalho, ter foco no trabalho, você consegue olhar para sua família e você entregar o seu tempo para a família, olhar para si próprio e reconhecer que a espiritualidade ela é fundamental, né, nessa busca pelo essencial, nessa busca pelo essencial da vida e pela elevação mesmo, que é essa coisa do nível acima. Então, você olhar para si, você fazer esse recorte e você perceber que você está caminhando nessa direção do equilíbrio, da família, do amor, né? Do amor, da prática do amor. Porque quando a gente está no mundo dos negócios, no mercado, a gente não tem tempo para você olhar para dentro, olhar para si e principalmente, né? Família, né? Você olhar para as pessoas que te cercam, que são importantes, relevantes. Então, eu acredito que o nível acima está aí, de você conseguir equilibrar essa posição, que é a posição do trabalho, do negócio, do indivíduo, né? Daquilo que está dentro de você também, aquilo que você busca, com o resto que te cerca, com as pessoas que te cercam, que é família, e aí buscar também um lugar que você vai olhar para si, que é a saúde, né? Buscar isso, tá tendo nível acima, para mim é exatamente essa reflexão. Bacana. E uma frase que te define, Léo? Pô, Léo, agora você... Cara, uma frase que me define, eu vou dizer que eu sou essa pessoa que pratica assim, esse pensamento livre, solto, né? Esse pensamento solto dessas amarras, essas coisas que são impostas por tudo aquilo que nos cercam, né? Então, simplesmente a minha vida ela está apoiada nessa maneira de pensar livre, de ter esse pensamento que é o olhar, que pode se traduzir pelo olhar, de você olhar para algo e enxergar o que poucas pessoas estão vendo. E enxergar significa se permitir, porque na verdade você enxerga quando você imagina, não é que você está vendo, não está ali, mas quando você imagina aquilo passa a ser realidade. Então eu me definiria assim, esse pensamento livre
é o que me define, o que me traz dificuldade também. Algumas vezes, algumas dificuldades, porque quando você é bastante livre, você tem dificuldade de lidar com a coisa do controle, etc. Tal. Mas eu acho que é por aí. Isso me define bastante. E onde o nosso público aqui vai te encontrar? Seus arrobas. Sim. O perfil da Black House é blackhouse@Caravaggio. Você tem um evento fixo lá. Né? Nós fazemos, já é a 3ª edição do Forest Experience, que é um evento que conecta arte, gastronomia e música no topo da montanha. Esse ano nós estamos ainda fechando a data, mas a próxima edição vai ser em setembro. É um evento fantástico, assim. Pessoas, você teve no último, né, Léo? Um evento realmente que agrega bastante. E principalmente, né, assim, eu queria colocar um pensamento que está diretamente ligado ao espaço Black House, né, que é fundamental, assim, que é outra questão que eu tenho refletido e que eu acho que nós, seres humanos, precisamos pensar sobre isso, que é o encantamento com a natureza. Eu acho que o homem... É uma experiência, né, Léo? O homem precisa se encantar novamente com a natureza, porque nós construímos tudo, né? Nós construímos o capital, nós construímos o trabalho, nós construímos tudo que a gente conhece de mundo, né? Agora, o ar que a gente respira, a gente não construiu, e ele está aí, ele é fundamental. Então, a gente conseguir desenvolver essa capacidade de continuar produzindo capital, continuar produzindo bem, mas também cuidar da natureza, é fundamental para o futuro, para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos. Então, lá na Black, quando você pisa lá, você tem essa possibilidade de reflexão de quão importante, de quão grandioso é você estar em contato com a natureza. E esse encantamento, Léo, eu diria que é a chave do futuro. Nós, seres humanos, nós temos que nos encantar novamente, nós temos que nos reencantar pela natureza, porque sem o ar que a gente está respirando aqui, não é capaz. A vida não é capaz. Conseguir um lugarzinho muito ali especial para para isso. isso. Muito especial. É desconectar do mundo para desconectar com a natureza. Exatamente. Para ter essa experiência sensorial, auditiva, visual, térmica, tudo, né? Num lugar só. Exatamente. E aí, essa experiência é sensorial mesmo, né? Sensorial, que ali você está em meio à natureza, cercado por uma mata fantástica, que é a Mata Atlântica, que aqui no Espírito Santo, isso é um dado bastante relevante, nós temos a maior biodiversidade da Mata Atlântica do Brasil. Está aqui no Espírito Santo e especificamente numa região ali de Santa Teresa. Quando você olha para aquela mata, realmente a biodiversidade ali é algo espetacular. Um minuto que você fica olhando para a mata, que você fica observando a mata, você percebe centenas de espécies. É impressionante, né? E nós temos isso no Espírito Santo como uma grande riqueza, né? Como uma riqueza ecológica importante, né, para o bioma nacional. E aí naquele santuário está a Black, naquele lugar, aquele micro lugar, né, no topo da montanha está a Black, onde as pessoas que vão são capazes de perceber essa natureza e falar de arte, falar de cultura, perceber, dialogar, falar de inúmeras coisas, falar de espiritualidade, falar de criatividade e viver, né? Viver esses momentos que são cada vez mais raros, né, Léo? É isso aí. Esse momento de você realmente parar, Sim. observar, refletir. Mas as pessoas vão valorizar isso, vão entender isso. Eu Mais espero cedo que ou sim. mais tarde. Cara, porque é sensacional, né? E é isso aí. O arroba é... Sim, @BlackHouseCaravaggio, que é o perfil da Black, e o meu é @Lelo Souza com 2 Es, o meu perfil pessoal. 2 Es? Sim, Lelo Souza. Né, mas o Lelo Souza é com Z só, né? Sim. Apenas para poder É um registrar a conta. artista, é um artista. Ficou uma assinatura. com 2 Es. Legal. Bom, E é isso? acho que é, né? Por hoje? Só?
Ou vamos continuar? Vamos tomar um vinho? Vamos para Black? Vamos para Black, vamos para Black. Bora tomar um vinho, subir para Black agora. Então é isso. Então, gente, finalizamos por hoje aqui. Mais um encontro fantástico hoje com Lelo Coimbra. Nossa, que papo gostoso, Lelo. Cara, muito agradecido, muito agradecido. Obrigado, Léo. Obrigado, Valeu, Léo. muito obrigado. Eu sou Leonardo Magalhães, o meu arroba é leomarkmag. Eu sou Leonardo Amaral, Léo PG Amaral. E se você curtiu, dá o seu like, manda o nosso link para o seu amigo, porque ele vai gostar muito. E a gente se vê no próximo Nível Acima. Valeu! Valeu!